não diria que seja surpreendente, mas é uma encíclica que tem uma solidez que me parece bastante grande. E que, como tu de resto referiste, não é muito, quer dizer, não é surpreendente no sentido em que havia muitas indicações de que Leão XIV iria por este caminho, por duas ordens principais de razões. Primeiro, pelo nome que ele escolheu. Leão XIV, e nós falámos disso aqui há pouco mais de um ano, quando ele foi eleito Papa, escolheu o nome Leão. Quem era o último Papa Leão? Era o Papa Leão XIII, e o Papa Leão XIII, em 1891, tinha feito publicar uma carta encíclica que ainda hoje é daquelas que mais influenciaram não apenas, digamos, o que é a Igreja Católica, mas também o que é a política, eu diria que sobretudo na Europa, mas não só. Porquê? A Rerum Porque Novarum. é a Rerum Novarum é uma carta encíclica que estabeleceu, digamos, duas referências. Uma referência antissocialista, portanto estamos num período, de alguma forma, se bem que nós podemos considerar que é uma reação que levou tempo, levou mais de 40 anos, é uma reação no final do século XIX, àquilo que aconteceu a meados do século XIX, em particular o manifesto do Partido Comunista, portanto do Karl Marx e do Friedrich Engels, e portanto é uma encíclica que diz, temos aqui um problema, temos muitos operários pobres, temos muitos trabalhadores pobres, isso é um problema, mas a solução não é o socialismo. Portanto, ao mesmo tempo, é uma encíclica que, reafirmando o princípio da propriedade privada, não a estabelece como um valor intocável e é também crítica do liberalismo. Portanto, repara, estamos também a falar de um tempo em que a Igreja tinha vindo de um período em que podemos dizer que ela era vista, não quer dizer que fosse sempre, mas pelo menos era vista como sendo uma espécie de força reacionária, no sentido, estamos a falar de um século de revoluções, o século XIX na Europa. Não é ainda, digamos, é um século de profunda transformação, por exemplo, aparecem os nacionalismos, não há referências a isso, mas é isso. Essa encíclica vai ter vários desenvolvimentos que são relevantes. O primeiro, que é um desenvolvimento, portanto, ele vai dar origem basicamente à chamada doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, por exemplo, é fundamental para a construção do Estado Social Europeu, para aquilo que viriam a ser os partidos democratas cristãos e social cristãos, que são os principais responsáveis, enfim, história é história, pela União Europeia. Eram os partidos que estavam no poder, os líderes europeus, França, Alemanha e Itália, os mais importantes eram democratas cristãos, todos eles, e portanto é muito relevante. E depois temos um outro aspecto que também tem relevância para a União Europeia, que é a primeira encíclica que faz referências a esta encíclica, que é uma encíclica de Pio XI, 40 anos, portanto é uma encíclica que celebra os 40 anos e que introduz um conceito que ainda hoje eu diria que é muito mal entendido, que é o conceito da subsidiariedade. Que ideia é esta? A ideia da subsidiariedade é a ideia de que se deve procurar resolver os problemas próximo dos problemas e que eles só escalam para o nível superior se não houver solução mais próxima. Isto é um bocadinho algo que está, digamos, embebido designadamente nas instituições europeias, infelizmente com cada vez menos presença, porque há uma tendência para fugir para cima, em vez de ser ao contrário, para tentar resolver localmente, e isso é um tema de todos os sistemas políticos e, nomeadamente, o sistema político europeu. Há depois desenvolvimentos, por exemplo, com Paulo VI, há uma encíclica que tem relevância no que se refere à colocação no mesmo, não diria no mesmo plano, mas num plano semelhante ao tema, digamos, aos 80 anos, 80 anos, ao tema, digamos, do subdesenvolvimento dos países pobres. Portanto, já não são apenas os trabalhadores pobres, são os países pobres. É importante. E finalmente temos uma encíclica muito relevante, que é a 100º anos do São João Paulo II. E porquê é que é importante? Porque ela sai em 91, portanto 100 anos, e que ano é 91? 91 é 2 anos depois da queda do Muro de Berlim. Portanto, é uma encíclica que consagra,
digamos, a condenação daquele sistema que acabava de ruir, uma encíclica naturalmente muito inspirada pela própria experiência pessoal de João Paulo II, que era o Papa Polaco, não é? E talvez a encíclica que mais concilia a Igreja com o chamado liberalismo económico. Portanto, depois dessa encíclica há, primeiro com Bento XVI e depois com, talvez até mais com Francisco, um certo retomar noutros domínios de críticas ao liberalismo. Esta encíclica, na minha perspectiva, quer dizer, atenção, estamos a falar de uma encíclica densa, longa e que precisa ser lida mais que uma vez. Eu nem sequer consegui lê-la toda, não é? Esta, a do Leão XIV. Leão XIV, Magnificat Humanitas. Portanto, é uma encíclica que vai ter que ser mastigada, digamos assim. E não podemos, quer dizer, até porque o Leão XIV não gosta de soundbites. Portanto, não escreve para soundbites. Às vezes vai-se buscar ali uma frase ou outra, como sendo um soundbite, mas depois nós temos que ler tudo, porque a seguir há qualquer coisa que tira um bocadinho o valor ao soundbite e vou falar um bocadinho disso. Tem muitas nuances, não é? Tem nuances. Esta parte da inteligência artificial. Sim, tem nuances. Portanto, isto era o caminho que se previa que ele fizesse. Aliás, isto que eu estou a referir, a recapitulação do que foi a evolução da doutrina da Igreja, está na própria encíclica. Ele faz isso na encíclica. Portanto, está lá esta recapitulação da matéria dada, digamos assim. Ora bem, o que é que... e a outra coisa é um tema que ele falou várias vezes, de inteligência artificial, o que não surpreende de um bispo que vem dos Estados Unidos, não é? Que é o país onde isso tem explodido literalmente, não é? Portanto, não há aqui surpresa. Há algo que eu queria chamar a atenção, digamos, uma maior lentidão e uma maior urgência. A maior lentidão é os últimos papas têm publicado a sua primeira encíclica menos de um ano passado da sua eleição, exceto Paulo VI. Esta encíclica levou mais de um ano. Não foi muito mais de um ano, portanto, assim, um ano e uns dias, mas levou mais de um ano. O que também é um sinal, que está a ser visto como tal, do próprio papel do Papa na sua redação. Um papel que terá chegado, e aqui talvez também aqui haverá seguramente uma novidade, que se notará naquilo que alguns autores, sobretudo autores anglo-saxónicos, já referem, que é, isto tem um inglês muito bom. Portanto, o inglês em que ela está escrita é melhor do que o habitual, porque habitualmente a versão inglesa era uma tradução ou da versão italiana, ou talvez da língua materna do Papa. Da língua materna do Papa. Não é o caso desta vez, a língua materna do Papa é o inglês, e, portanto, as pessoas referem isso. Portanto, há aqui dedo dele claramente. Talvez até por contraste com o anterior Papa, que talvez delegasse mais nestas tarefas, designadamente em alguns dos seus conselheiros mais próximos. E há também uma maior urgência, porque, por exemplo, a Rerum Novarum surge, como eu referi, 40 anos depois, mais de 40 anos depois do Manifesto do Partido Comunista, mais de 20 anos depois da Comuna de Paris. Portanto, é uma reação, mas uma reação que nós podemos, quase um século depois do início da Revolução Industrial, se considerarmos os ludistas no Reino Unido e essas coisas todas. Portanto, é mais de um século depois. E aqui não, aqui temos a inteligência artificial ainda não está sequer toda desenvolvida e já temos uma encíclica, o que é muito relevante. Muito relevante. Aliás, ele próprio sublinha isso no texto, não é? Diz, é difícil escrever sobre este tema que está todos os dias a mudar. Evoluir. E desse ponto de vista houve um cuidado que me parece muito importante e talvez também aí novo, que é ter tido como colaboradores não só pessoas da Igreja que estão dentro desta matéria, portanto académicos, penso que jesuítas, que são especialistas, grandes especialistas em inteligência artificial, mas também os que estão a fazer isto. Ele tinha anteontem, na apresentação, um dos homens da Anthropic, portanto, que é cofundador, não é um detalhe isto, é uma coisa muito relevante, e também a novidade dele próprio ter apresentado, habitualmente não é assim, a encíclica publicada e pronto, e ali houve uma conferência de imprensa alargada com o cuidado de explicar o que lá está. Agora, indo ao ponto que me parece a mim talvez o mais interessante, para já, daquilo que eu posso ler, que é o próprio nome, Humanas Dignidade, dignidade humana, e o facto de, no fundo, há muito aqui a mensagem de que as máquinas
os algoritmos, não podem superar o homem. E não devem. E não se deve almejar, ambicionar esse objetivo. Quer dizer, há a ideia de que vamos ter sociedades que superam os nossos próprios limites e constrangimentos, é algo que, para o Papa, para o Leão XIV, é negativo. E é negativo com argumentos que nós não estamos, às vezes são surpreendentes. Há um ponto, que aliás é hoje também sublinhado num texto que aqui publicamos, do André Azevedo Alves, que é uma passagem que, como eu disse, não tem nada de soundbite, mas que eu acho que é extraordinariamente rica. Que é este ponto, eu vou ler. Para suprimir totalmente a dor, seria necessário, no fundo, extinguir também o amor e o desejo. Realmente, quem ama e deseja não pode evitar passar pela provação e pelo sofrimento. E por isso, ao longo dos anos, guardamos dentro de nós ensinamentos que ficam gravados como cicatrizes, lembranças do caminho percorrido entre liberdades e quedas, sonhos e desilusões. E só graças à inteira ligação destes elementos que no coração acontecem aqueles prodígios da alma que nos fazem experimentar o sabor mais doce da nossa humanidade. E ele isto consegue. Mas repara, o que há aqui é dizer assim, isto não é, a máquina não pode fazer isto. E a ideia de que nós podemos, que é uma ideia, ele está aqui a contrariar aquilo que é muito uma tendência, que é uma tendência até às vezes muito ligada àquilo que nos oferecem, por exemplo, as aplicações de inteligência artificial, as máquinas, estas coisas todas, que é o prémio imediato, o imediatismo. Nós queremos uma coisa, temos já. A sabedoria instantânea. Tudo aquilo que não implica esforço, dor, sofrimento, uma coisa que é a recompensa diferida. Eu tenho que esforçar-me para no futuro ter essa recompensa. Não é ter a recompensa amanhã, não é fazer isto aqui, já tenho a seguir um reforçado ou prémio, que é uma coisa infantil. Quer dizer, todos nós somos pais, sabemos que é uma coisa infantil. O já é uma coisa muito infantil. E nós temos sociedades que não é apenas serem transhumanistas, nem humanistas, há umas filosofias que ainda irão, são sociedades que têm esta urgência. O que, por exemplo, no domínio da política é complicadíssimo, mas no domínio da própria sociedade também é muito complicado. Porque, por exemplo, no que se refere a coisas que para a Igreja e para os católicos são muito relevantes, que é instituições que exigem em si próprio nós abdicarmos, por exemplo, o casamento. É um sacramento, não é? O casamento na Igreja não é só um contrato que se faz e desfaz. É um sacramento. Portanto, é uma coisa que tem uma dignidade de tipo diferente. Ele dá, quer dizer, isso implica dor. Implica, às vezes, compromissos, implicam coisas que não são apenas termos tudo o que queremos imediatamente. E desse ponto de vista, este desenvolvimento do que é a dignidade humana e do que essa dignidade humana implica noutros domínios, por exemplo, ele volta a falar do capitalismo e procura enquadrar o capitalismo em valores de outra dimensão, nomeadamente dizer o lucro não pode ser o único objetivo, porque há valores da sociedade. E nas empresas sabe-se isso, não é? Quer dizer, há uma lógica, que é uma lógica que nós podemos dizer, digamos, dos resultados trimestrais, portanto, em que é preciso sempre que a empresa se valorize na Bolsa, a empresa valorize na Bolsa, se houver empresas cotadas têm que ter resultados para imediatamente terem as ações valorizarem, portanto, aquilo ter valor. O Papa chama-lhe o síndrome Babel. Mas também sabemos que há outro lado, que muitas empresas, as empresas consideram que faz parte da sua, muitas empresas, não estou a dizer que sejam todas, que faz parte das suas obrigações, não apenas entregarem aos seus acionistas resultados, mas entregarem aos seus trabalhadores condições que lhes permitam progresso, uma vida decente e muitas pessoas entregarem também à sociedade, terem um valor social. Isto não é uma coisa que não faça... E nós hoje vemos, por exemplo, uma coisa que é muito, muito, muito frequente, que é as empresas publicam quais são os seus objetivos sociais, qual é o seu programa, quais são os seus valores. Hoje é muito fácil, vamos aos sites, há sempre lá uma parte dedicada a isso. Porque e não isso tem vindo a ser valorizado. Tem vindo a ser valorizado porque não se considera
E isto é um caminho que tem vindo a ser feito, não é? Portanto, e ele sublinha muito... Eu não tenho certeza, Zé Manela, se isso é um caminho que não será de alguma forma interrompido, sobretudo no pilar social, com as posições da administração norte-americana, não é? Porque tudo isto vinha um bocadinho na linha da administração norte-americana, na linha de Davos, dos excessos do capitalismo, mas aqui no caso um dos alertas do Papa nesta encíclica é para os riscos associados ao excesso de tecnocracia. Sim. E esses riscos associados ao excesso de tecnocracia são mais fáceis das pessoas entenderem, até porque já experimentaram os efeitos disso por causa da pandemia, não é? Sim. Pandemia, as crises que existem, Exato. As crises são momentos de dificuldade, mas, atenção, a tendência que nós temos, porque vivemos no mundo ocidental, vivemos na Europa, em Portugal, é encontrar nas entrelinhas recados para a administração americana ou para... Mas atenção, há muita coisa aqui que nós, pensando bem, há muitas coisas que têm a ver com o que se passa no terceiro mundo, com o que se passa na China. Há coisas que nós diríamos, isto é digamos, um chapéu que cabe muito bem ao Putin. Olha, eu não diria Só que isto nunca é seja, direto. Isto nunca é direto. Exatamente, isto não é uma mensagem para os Estados Unidos. Isto é uma mensagem para a humanidade global. Mesmo. Não é? Claro que é global. Toca muitos pontos. E por isso, por exemplo, agora... Enfim, temos muitos convidados e, portanto, eu queria só acrescentar aqui um ponto, que é um ponto que chamou a atenção de muitos órgãos de informação, que é normal, que é uma passagem em que ele refere que se ultrapassou a noção de guerra justa. Isto parece muito, digamos, conjuntural. Porquê? Por causa do debate recente que houve entre o Papa e a administração americana, e quando digo administração americana não digo só Trump, porque também houve ali enfim, não direi uma discussão direta, mas uma troca de argumentos com J.D. Vance, que é católico, e em relação ao qual há alguma expectativa relativamente ao livro que ele vai publicar este ano ainda, que é um livro sobre a sua conversão, que ele de origem não era católico, portanto é um livro que é aguardado com muita expectativa, e havia ali uma espécie de troca digamos, de argumentos sobre a noção de guerra justa. A noção de guerra justa não é alheia à doutrina da Igreja. A noção de guerra justa é algo que vem de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, e o Papa é um agostiniano, é da ordem dos agostinhos. Portanto, tudo isto é indissociável. E de repente ele diz, ultrapassada a noção de guerra justa, que é, já não há guerras justas. Ele usa um verbo, não sei se tu tiveste, eu tive essa dúvida, o verbo que ele utiliza é, aliás, é importante reafirmar que foi superada a teoria da guerra justa. Sim. O verbo superar aqui não é muito claro, pois não? Não, mas ele a seguir, por exemplo, se formos ver a nota que ele coloca nesse ponto, a seguir há uma nota, e vemos que está na nota, a nota remete para, quer dizer, pensamos, de repente vai aqui não, a nota remete para o Catecismo da Igreja Católica. E o Catecismo da Igreja Católica, no ponto 2309, considera, no fundo, desenvolve um bocado essa ideia. Portanto, diz o que é o que não é. E diz, em condição é que a legítima defesa pela força das armas se justifica. Sim. E como é que isso deve ser aplicado ou não. E ele depois, inclusive, nessa nota, as citações diretas do catecismo. Portanto, digamos, não há aqui qualquer ruptura, há aqui podemos dizer que este tema é um tema que tem ganho relevo, mas o próprio catecismo diz que a avaliação disso deriva digamos, do poder político. Ponto que talvez seja aquele que vai dar, creio eu, alguma discussão, é a noção da guerra preventiva. Qual é a diferença? A noção... o catecismo tem uma coisa muito curiosa. O catecismo fala no direito de legítima defesa, mas uma das condições que considera... As condições têm que ser cumulativas. Não é apenas uma delas preencher-se. Uma das condições que é considerada necessária para poder recorrer à guerra é estarem reunidas condições sérias de êxito. Isto é, reagir pela guerra, a guerra desesperada apenas para marcar um ponto, não. Mesmo que
os outros motivos, a agressão, achar-se que aquilo vai causar danos irreversíveis, estejam compreendidos. Portanto, não há aqui a ideia do sacrifício inútil. O sacrifício inútil. Bem, e ele diz que tem que está tudo preenchido, e a ideia preventiva, portanto, o que é uma guerra preventiva? A guerra preventiva é aquela quando vês o adversário, quando vês o teu inimigo, o teu adversário, o teu agressor a preparar-se para uma guerra, atacares antes. Portanto, no fundo... Foi o argumento utilizado pela administração Bush em 2004. Não, há muitos momentos destes. Muitos momentos destes. Talvez... e há dois... por exemplo, estamos muito centrados no Médio Oriente. Podemos usar aqui dois exemplos do momento em que houve uma guerra preventiva que, de alguma forma, permitiu que a guerra se resolvesse depressa, e outra em que não houve e ia sendo um desastre. A Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 Dias, há o Nasser, o Egito e a Síria de Assad estão a preparar-se para atacar Israel, e Israel ataca primeiro. E resolve a guerra em 6 dias. E depois temos a guerra de Yom Kippur, a guerra de 73, em que, na altura, a Golda Meir tinha os sinais, mas não reagiu aos sinais, e aquilo, bem, os tanques sírios quase que chegaram à Galileia. Portanto, e os tanques egípcios atravessaram o Sinai, entraram pelo Sinai adentro. Depois, no fim, Israel voltou a ganhar, mas foi com um sacrifício brutal. Portanto, é a diferença. Agora, o Papa está a dizer é que 67 não podia ser. Portanto, é preciso esperar a estalada, é preciso esperar a agressão. Bem, o que parece estar a dizer, portanto, eu acho que há aqui, e quando estás aqui a dar este exemplo, que é muito claro, e agora há muitas outras, claro, há muitas outras questões que têm a ver com outros momentos da atualidade, não é? Tem a ver com outros momentos da atualidade, com esta questão, não podemos permitir que haja uma arma nuclear, porque no momento em que haja isso, o ataque pode ser devastador, ou, que é o caso do Irão, ou, bem, outros momentos. Portanto, há aqui um tema que é um tema de doutrina, mas que já está, se quisermos, de alguma forma, já estava previsto no próprio catecismo. E este catecismo, no essencial, ainda foi feito por Bento XVI. E foi feito por Bento XVI no tempo em que ele era, agora chama-se de Dicastério da Doutrina da Fé, antigamente era, quer dizer, aquilo que já não se chamava Santa Inquisição, mas tinha outro nome. Portanto, temos aqui eu acho que nós vamos continuar a discutir isto durante mais tempo. Não sei se esta encíclica vai ter um impacto. Eu diria que destas várias encíclicas sobre estas matérias, porventura as mais influentes é naturalmente a Rerum Novarum. Depois, mas também é importante a 40º anos, seguramente a 100º anos, e agora vamos ver até que ponto é que esta também é muito relevante, sendo que eu, ao colocar isto, ele, ao dar esta importância a um tema que quer dizer, a Igreja, ao dar importância ao tema da dignidade humana como sendo o critério último, é uma coisa que a mim não é preciso ser católico para entender que há aqui algo, quer dizer, no fundo a dizer, eu não estou contra a tecnologia, mas não quero ser enfeitiçado por ela. E não haja a ilusão de que nós podemos superar a humanidade. Porque, no fundo, isto também é muito religioso. Superar o humano. Não haja essa ilusão.